Oi meninas, bom dia, como estão? Que bênção, que privilégio, que alegria me conectar com vocês através desse devocional. Nós estamos na série Uma Vida com Propósito, que estuda, o livro. Nós chegamos ao dia 3. Esse dia, meninas, ele é um dia um pouquinho mais profundo, tá? Nós vamos aprender um pouco mais. Nesses primeiros 7 dias, nós estamos fazendo uma parte introdutória, né? Que questiona, afinal de contas, por que é que eu estou aqui? O autor, ele começa trazendo uma frase que diz: o homem sem propósito é como um barco sem leme. Um barco sem leme, meninas, ele até se movimenta, mas ele não tem direção. Ele vai conforme o vento o leva. E a nossa vida muitas vezes pode ser assim. Por quê? Porque nós estamos ocupadas, fazendo muitas coisas. Naturalmente temos muitas tarefas a cumprir. Mas, no fundo, a pergunta sempre continua, né? O que realmente está dirigindo a nossa vida? O autor traz aqui para nós Eclesiastes 4:4, que nos lembra que muitas pessoas, elas vivem movidas por comparações, por competições, por pressões da vida ao seu redor. E de fato, toda a vida ela é dirigida por alguma força. A gente sempre vai ser movida por algo. Talvez movidas por um problema, talvez meninas movidas por uma urgência, por um prazo, movidas, quem sabe, pelas emoções que nós carregamos há muito tempo. E o autor do livro, ele traz para nós algumas dessas forças que muitas vezes dirigem a nossa vida. E uma delas, talvez a que mais pegue a gente que é mulher, é a culpa. Muitas pessoas, muitas de nós, vivemos presas ao passado. Carregamos vergonha, remorso, arrependimentos. Mas, na verdade, nós somos um produto do nosso passado. Né? Nós vivemos hoje as consequências das nossas escolhas. Isso é fato. Mas a verdade avassaladora que o autor do livro traz é de que nós não precisamos ser prisioneiras desse passado. Meninas, nós falamos de um Deus que não limita, ele não limita o nosso futuro por causa do nosso passado. Nós estamos falando de um Deus que transformou Moisés, que era um assassino, em um líder, que transformou Gideão, que era um fracassado, em um herói corajoso. O autor traz essas verdades para nos lembrar disso. E Deus, ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Então nós não precisamos viver como escravas do nosso passado. Nós podemos e devemos ter a esperança e a certeza da possibilidade de um novo começo. Outra força que muitas vezes nos dirige é o ressentimento. Se agarrar a mágoas, reviver constantemente aquilo que te feriu. E o ressentimento, ele tem um efeito muito curioso. O que acontece? Ele machuca muito mais a pessoa que carrega a dor do que quem causou a dor. Então, eu não sei o que te aconteceu. E pode ter sido algo muito triste. Mas o fato é que nada pode mudar o teu passado. Mas o perdão, ele pode libertar o teu futuro. Outra força, muitas vezes, que nos aprisiona é o medo. Pessoas que são dirigidas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades. Porque tem medo de arriscar, tem medo de tentar, tem medo de falhar.
A Bíblia tem uma verdade poderosa sobre isso, que está em 1 João 4, no verso 18, e diz que o perfeito amor expulsa o medo. Quando nós entendemos o amor de Deus, o medo, meninas, ele perde o controle sobre a nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado com o medo, porque ele realmente vai chegando, se a gente abre uma brechinha, ele toma espaço e ele nos transforma. O autor também traz que algumas pessoas são dirigidas pelo materialismo, a ideia de ter mais, vamos ser mais felizes, mais importantes, mais seguras. Só que a verdade é que bens materiais trazem para a gente apenas satisfação temporária, porque o nosso valor ele não vem daquilo que a gente possui, mas daquele que nos criou. Outra força muito comum é a necessidade de aprovação. Quando a gente vive, meninas, tentando agradar a todos, a gente acaba perdendo a nossa direção. É impossível nós agradarmos a todos. Por isso, nós precisamos saber quem somos e onde Deus quer nos levar. Porque Ele é o único a quem nós devemos agradar. A verdade, ele traz uma frase impactante aqui. A verdade é simples. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma das chaves do fracasso é tentar agradar todo mundo. Ser controlada pela opinião dos outros, com certeza, minha querida, é uma forma de se afastar do propósito de Deus para a tua vida. Por que a gente traz todas essas verdades? Para que tu te livre delas. Te livre do medo, te livre da necessidade de aprovação, te livre da culpa, com a ajuda de Deus. O livro nos lembra algumas coisas importantes. Entre elas, o autor diz assim: nada é mais importante do que conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Sem propósito, a vida vira apenas movimento. Mas quando a gente descobre o propósito, tudo começa a mudar. A gente deixa atividades, correrias, questões que não conectam com a nossa realidade ou com o nosso propósito. A vida, ela passa a ter sentido. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de paz e de esperança para nós. E quando a gente sabe que nossa vida tem um propósito, a gente passa a encontrar força para continuar, mesmo naqueles dias difíceis. Porque a gente não consegue ver a vida em um fim só. A gente consegue ver muito além. O segundo ponto que ele traz é que o propósito simplifica a vida. Ele nos ajuda a decidir o que realmente importa. Nem tudo que é bom precisa fazer parte da nossa vida. E ter propósito nos ajuda a escolher melhor. Isso me lembra a história de Marta e Maria. Fazer uma comida para Jesus, recebê-lo bem, era importante, com certeza. Mas não era o mais importante. Meninas, eu estou falando para vocês a partir de uma vida extremamente agitada, em que eu preciso abrir mão de tarefas para viver o meu propósito. Então eu estou falando com propriedade sobre essa luta ainda. O propósito, ele estabelece prioridades. Se nós não temos direção, a gente acaba sempre ocupada demais, mas não produtiva. Agora, uma vida direcionada, ela concentra a energia naquilo que realmente importa. Quarto ponto que o autor traz é que o propósito traz motivação. Não existe nada mais estimulante do que saber que aquilo que a gente faz tem significado. Então, muitas vezes, o nosso cansaço, ele não é do trabalho, mas ele é da falta de sentido na nossa vida, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos. E o quinto ponto que o autor nos traz é que o propósito, ele nos prepara para a eternidade. Um dia, meninas, nós vamos estar diante de Deus. E Deus vai fazer duas perguntas para nós.
Primeira pergunta vai ser: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Você aprendeu a amar Jesus, a confiar nele? Teve um relacionamento com ele? O sacrifício dele foi válido para ti? E a segunda pergunta vai ser: o que tu fez com tudo que eu te dei? Com a tua vida, com o teu tempo, com os teus talentos, com os filhos que eu te dei, com o esposo que eu te dei, com as oportunidades. Tu foi uma pessoa que viveu apenas para ti mesma? Ou tu conseguiu viver os propósitos de Deus na tua vida? Meninas, isso é tão importante, isso é tão profundo, isso é tão forte. Porque no final das contas, meninas, viver com propósito é o caminho para uma vida de paz aqui na Terra, mas principalmente para vida eterna. O autor termina, esse capítulo é muito longo, teria muito mais coisas aqui que eu sublinhei, mas preciso concluir com vocês. Inclusive, eu indico que vocês tenham o livro, comprem esse livro, ele não custa caro, vale muito a pena. Eu vou deixar o link no grupo para vocês e vou deixar o PDF dele no grupo também, tá? Meninas, o autor termina perguntando: na opinião da minha família e dos meus amigos, o que é que dirige a minha vida hoje? Na prática, o que é que dirige a minha vida hoje? O que toma o meu tempo? E o mais importante agora, o que é que eu gostaria que dirigisse? Nós temos hoje a oportunidade de avaliar e de fazer escolhas, meninas, para mudar essa realidade, para que a nossa vida seja dirigida por aquilo que realmente faz sentido. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina a viver uma vida com propósito. Senhor, muitas vezes nós somos guiadas por tarefas intermináveis e nos afastamos do Teu propósito para nós. Nos ajuda, Senhor. Nos liberta, Pai, de todos os sentimentos que nós falamos aqui. Da culpa, do medo, da necessidade de aprovação, principalmente, Pai, de tudo aquilo que ocupa ou que tenta ocupar o lugar do Teu plano para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a nos libertar das tarefas incontáveis, da correria sem direção. Nós queremos, Pai, que a nossa vida seja guiada somente por Ti, dirigida por Ti, porque só assim, Pai, nós teremos paz aqui na terra e teremos a garantia da vida eterna. Perdoa, Pai, os nossos pecados, é o que nós te pedimos neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, desculpa a minha voz. Que o Espírito Santo trabalhe, que chegue aí limpa, agradável. Um lindo dia para ti, que Deus abençoe a tua vida. Eu amo a tua vida, eu oro por ti. Muitas vezes sem te conhecer. Muitas eu conheço, muitas me dizem, né? Que me escutam. Mas eu sei que esse alcance vai um pouquinho mais longe. E eu oro por ti sem te conhecer. E louvo a Deus pela tua vida. E desejo que Ele te abençoe, te liberte. Para que nós, me liberte também, né? Para que nós possamos viver a vida que Ele deseja para nós. Fica com Deus. Até amanhã.